Olá, aluno, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aí em mais uma aula do nosso curso preparatório para o exame do TOEIC e vamos começar então uma série de aulas falando sobre os tempos verbais. E o primeiro tempo verbal que nós vamos estudar, é lógico, é o presente simples e a forma imperativa. Então vem comigo! Bom, turma, os tempos verbais, eles caem bastante na prova do TOEIC. Mas de que maneira? Ele vai cobrar de você não só o conhecimento da aplicação da ideia do tempo verbal, mas também a parte estrutural. Então, é muito importante que você memorize aí essas regrinhas básicas que eu vou te ensinar para te ajudar a resolver as questões da prova relacionadas aos tempos verbais. Vamos lá, então. Bom, em inglês, os nossos verbos, eles são divididos em 4 grupos. O grupo dos verbos auxiliares, que são aqueles verbos que vão ter um papel de protagonista nas orações, principalmente na forma interrogativa e negativa. Os nossos auxiliares vão ser o verbo to be, que no passado vai ser was, were, e na terceira coluna do particípio been. O to do, que no passado é did e no particípio é done. E o to have, que no passado é had e no particípio também é had. Lembrando que eles só vão ser usados como auxiliares na primeira e segunda colunas. Por quê? Porque para usarmos os verbos nas terceiras colunas, nós vamos precisar de um auxiliar para fazer com que eles funcionem. Usando, então, por exemplo, have been, have had e had done. Então, essas 3 formas de verbo não vão ser usadas como auxiliares. Também temos aí os verbos regulares, que são aqueles que nós vamos acrescentar um ed na forma de plural. Temos também os verbos regulares, que são aqueles onde acrescentamos o ed na segunda e terceira coluna. Como, por exemplo, to work, worked, worked e to play, played, played. Também temos os verbos irregulares, que vão ser divididos em 3 tipos. A primeira, aqueles verbos que não mudam em nenhuma coluna, como, por exemplo, to cut, cut, cut. Depois, nós vamos ter aí os verbos que mudam em 2 colunas, como to buy, bought e bought. E, então, o terceiro tipo de verbo que vai mudar nas 3 colunas, como, por exemplo, to go, went e gone. E teremos ainda aí um 4º tipo de verbo, que são os verbos modais, que são verbos que vão funcionar como auxiliares na interrogativa e negativa, mas como eles não têm 3 colunas, não recebem o to no infinitivo, não recebem o s nas terceiras pessoas do singular, eles não podem ser classificados como auxiliares, porque eles têm uma forma diferente. Então, nós vamos ter aí o can, o could, o may, o might, o should, o ought to, o will, would e o must. E nós vamos falar um pouco sobre eles em algumas aulas mais adiante. Bom, em inglês nós não temos conjugação verbal, por isso não vai existir oração sem sujeito. Eu sei que é chato ficar estudando português e tendo que relembrar aí as regras do nosso português de tempo da escola, mas elas são essenciais para que a gente compreenda como é que a língua inglesa funciona. Bom, o que acontece é que em português nós vamos ter 3 tipos de sujeito. Nós vamos ter o sujeito inexistente, nós vamos ter o sujeito indeterminado e nós vamos ter o sujeito oculto. Esses 3 tipos de sujeito, eles não vão existir no inglês. Por quê? O sujeito inexistente é quando nós falamos de elementos da natureza, como, por exemplo, chove muito aqui nessa época do ano. O sujeito indeterminado é quando a gente diz prenderam o ladrão. Estamos usando aí as terceiras pessoas do plural. E o sujeito oculto ou designancial é quando nós dizemos fomos à praia. Eu sei que me refiro a nós por conta da terminação e conjugação verbal. Como em inglês não existe conjugação verbal, eu vou precisar então ter um sujeito. Não existe oração sem sujeito em inglês. E quem vai fazer esse papel no singular é o pronome it.
E no singular é o it. E no plural vai ser o they. Então, em português, nós dizemos são 10 horas e está chovendo. Em inglês, nós vamos dizer it is 10 o'clock e it is raining. Bom, vamos então começar a falar do presente simples. Como que esse tempo verbal vai ser usado? Primeiro, vamos falar sobre a ideia que ele traz e como ele vai ser aplicado. E depois nós vamos falar um pouco da parte estrutural, da formação dele, que é o que é mais importante para você nessa prova do TOEIC. Você precisa olhar e identificar essas questões em relação a esse tempo verbal. Usamos o presente para falar de hábitos e rotinas. Então, eu digo, I go to work by car every day. Então, every day vai ser aí o advérbio que vai me contar que é uma ação rotineira. We have English classes twice a week. Nós fazemos aulas de inglês 2 vezes na semana. Então, também aí essa rotina. Falar de situações permanentes. I live em São José dos Campos, que é diferente de dizer I am living with my parents. Estou morando com os meus pais, que aí, no caso, é o presente contínuo, que a gente vai ver logo em seguida essa aula, e que fala de situações temporárias. Também vamos usar o presente simples para falar de futuro, quando nós mencionamos horários. E a gente acaba fazendo isso em português sem perceber. Então, quando eu pergunto para você a que horas começa a aula começa às 8. A que horas o avião sai às 10. Nós estamos falando de futuro usando o tempo presente. Então, em inglês vai ser a mesma coisa. The plane leaves at 8 p.m. e the film starts at 6 p.m. Quando falamos de rotina, normalmente nós vamos usar os advérbios de frequência. E eu trouxe aqui alguns advérbios que são os mais comuns usados aí na nossa fala no dia a dia, que é o always, sempre, usually, normalmente, o often, quase sempre, sometimes, às vezes, hardly ever, quase nunca, e o never, nunca. Uma coisa que é muito importante a gente saber é a posição dos advérbios de frequência na oração. Muito bem, eu não posso colocar nada entre o verbo to be e o sujeito. Então, nesse caso, o meu advérbio de frequência, ele vem sempre depois do verbo to be. Então, eu digo, he is never late. Mas, ele vem antes dos verbos regulares e irregulares. He never comes late. Então, saber essa posição é bastante importante. Também vamos usar frases adverbiais que vão nos ajudar a identificar a frequência com que as ações ocorrem. Então, nós temos aí uma vez na semana, once a week, ou once a day, once a month, once a year. Então, eu digo, I go to the supermarket once a week. Também vou usar a palavra twice para 2 vezes. Então, eu digo, we go to the movies twice a month. 3 times, 3 vezes. They go to the beach 3 times a year. You every day. I study English every day. Também vamos usar aí os dias da semana. On Mondays. They usually go swimming on Mondays. E preste atenção que os dias da semana vão ser sempre escritos com letra maiúscula em inglês, independente da posição que eles ocupem na oração. On Mondays and Wednesdays. She has cooking classes on Mondays and Wednesdays. E every other day significa dia sim, dia não. We talk to each other every other day. Nós nos falamos dia sim, dia não. Bom, nós sabemos que o verbo to be, ele é um verbo que significa ser ou estar. E ele é um verbo auxiliar. Logo, ele mesmo vai se deslocar na oração para fazer a interrogativa e ele vai se juntar ao not para fazer a negativa. Então, eu digo, he is a doctor. Na pergunta, is he a doctor? Na negativa, he is not a doctor or he isn't a doctor. Já os verbos regulares, eles não têm essa possibilidade de deslocamento, eles não vão se deslocar na oração. Então, eles vão precisar de um auxiliar na forma interrogativa e negativa, que vão me indicar, primeiro, que eu estou falando do presente, segundo, que está na interrogativa ou negativa.
E terceiro, se eu estou falando das terceiras pessoas do singular. Então, vamos ver como isso funciona. Na forma afirmativa, eu vou pegar o verbo lá na primeira coluna e vou distribuir aí para todas as pessoas. Então, eu digo I work, you work. Preste atenção que nas terceiras pessoas, o verbo ele vai receber um S. Então, eu digo he works, she works, it works. We work, you work, they work. E aí, então, na interrogativa, eu vou ter o auxiliar do que vem antes do sujeito e o verbo vai jogar o S para ele, para me indicar que é uma interrogativa no presente e se eu estou falando das terceiras pessoas ou não. Por isso, essa diferença aí do para o does. Na forma negativa, eu vou fazer a junção do com not e vai virar don't, e do does com not e vai virar doesn't, também indicando que o tempo é presente, negativa, e quando eu tenho doesn't, a gente sabe que estamos falando das terceiras pessoas do singular. A maioria dos verbos no presente, nas terceiras pessoas, vão receber o S, e aí nós vamos usar a mesma regra do plural, lembra da aula passada? Os verbos terminados em SH, CH, X, S ou O vão receber um ES, então washes, fixes, watches e goes. Os verbos terminados em Y precedidos de consoante, nós vamos tirar o Y e acrescentar a letra I. Study, studies. Try, tries. E lembramos que todas as vezes que nós usamos o auxiliar, o nosso verbo volta para o infinitivo. Então, na interrogativa e na negativa, os verbos vão perder o S ou o ES no presente simples. Bom, temos aí também a forma imperativa, que é a única forma verbal que vamos usar sem sujeito. Por quê? Porque a imperativa dá uma ordem, um comando. Então, ela é sempre da primeira pessoa para uma segunda pessoa, de mim para você. Então, quando eu digo abra o livro, faça o exercício, copie, preste atenção, eu estou dando um comando, sempre da primeira pessoa para a segunda pessoa. Nesse caso, nós vamos usar sempre o verbo no infinitivo sem a partícula to. Open your books. E na negativa, nós vamos usar o don't. Don't open your books. Se quisermos tornar a ordem um pouco mais suave, podemos colocar aí o please. Please open your books. Ou open your books, please. Bom, chegamos ao final aí de mais uma aula. Mais uma vez, faça aí o download das séries de exercícios que eu mandei para vocês. Façam o download do gabarito, confira o teu trabalho e qualquer dúvida pode me deixar um recado aqui que eu vou responder você com todo prazer. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima!